dia, boa tarde, boa noite. Bom, vídeo de revisão em relação ao conteúdo que nós tínhamos visto antes do nosso recesso, né? Como em sala de aula nós vamos ter um horário muito reduzido agora, né? Vamos caminhar já para gicante escolar, para as provas, a P3 de final de trimestre, então eu vou disponibilizar essa revisão online aqui para na sala a gente só continuar direto. Não sei até onde. Bom, nós começamos esse trimestre, terminamos o trimestre passado, a gente começou esse, né? Discutindo sobre, tentando entender o existencialismo, né? O pensamento especificamente do Jean-Paul Sartre. Olha só, bora começar pelo conjunto, pelo existencialismo, né? Existencialismo é uma corrente filosófica que surge no entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, vai ganhando força depois da Segunda Guerra Mundial principalmente, e é formado principalmente, né, tradicionalmente, vamos dizer assim, me perdoe os seguidores de Camus, os leitores de Camus, mas tenho que falar porque é do senso comum. Tradicionalmente é tido como um grupo de 3 pessoas, né? Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, eles dois eram companheiros, né? Românticos, parceria também intelectual. O Albert Camus, esse fechava a tríade dos existencialistas, né? Cuidado, não confunda. Se você for pesquisar no Google, você vai pesquisar filósofos existencialistas, vai aparecer um Kierkegaard da vida. O Kierkegaard não era existencialista, tá certo? O próprio Sartre disse que o Heidegger era existencialista, né? E o Heidegger disse: eu não sei do que você está falando. Então, tradicionalmente, o existencialismo foi uma corrente filosófica impulsionada pela devastação da guerra, né? Que surge com esse grupo de franceses. O Jean-Paul Sartre ainda coloca outras figuras, né? Como, por exemplo, o Martin Buber, se não me for a memória, o Jaspers, e tem outra figura que eu estou esquecendo agora também, mas que ele encaixa como se fosse também de existencialismo cristão. Bom, isso historicamente é o existencialismo. Qual é a tese principal do existencialismo? A tese principal, o livro de vocês ressalta, é a tese do próprio Jean-Paul Sartre. Qual é? A existência precede a essência. O que quer dizer essa frase, né? O que quer dizer afirmar que a existência precede a essência? Veja como tem uma vibe muito necessidade de repensar coisas depois de que matou, fez uma carnificina na Europa, né? Inclusive com um holocausto, com dominação nazista na França, ou seja, essas figuras passaram por isso, né? Passaram por um regime nazista no seu país. Bom, dizer que a existência precede a essência para o Sartre, um existencialista, significa dizer que primeiro nós existimos e depois que existimos é que definimos nossa essência no mundo. Da onde foi que esse cara tirou isso? Corta para a filosofia tradicional. A filosofia tradicional, tida como metafísica, sempre pressupôs essências para o humano. Do Platão, sei lá, não sei até quando, sabe? Até o Nietzsche sair tocando fogo em todo mundo, havia prenúncios metafísicos para todo lado. Veja, e mesmo em pontos básicos, lembra do Hobbes, por exemplo, quando está falando da natureza humana, sabe? O Hobbes está escrevendo sobre política, tá? Mas ele está com um fundo ontológico ali comprometido com a metafísica tradicional. Quando ele afirma, por exemplo, que é da natureza humana, é como se fosse algo intrínseco, algo que não tem, vamos dizer assim, não tem, como não escolher, né? O Sartre diz: opa, não, nós primeiro existimos e depois nós nos definimos, né? A nossa essência não é uma essência nada, é uma essência construída, é uma essência performada. Performada por quem? Por você, pelo sujeito, justamente por esse sujeito existente, né?
Então, por que se chamou existencialismo? Porque justamente é um processo de fazer uma dedicação, é como se fosse um projeto de reinventar a existência depois de uma guerra que matou, que massacrou, que, sei lá, prendeu, que sufocou, né, o ambiente europeu, já não era lá tão limpo, né, por muito, muito tempo, né, nas ruínas disso tudo. A gente tem o Sartre dizendo o seguinte: olha, nós temos que reinventar nossa existência, nós temos que dar força para que nós, enquanto sujeitos, consigamos fazer valer a vida, né? O Sartre tem um pensamento muito interessante, muito, muito, muito interessante. Ele tem uma frase, inclusive, muito boa. O Sartre tem frases muito boas que são pesadas, se você parar para pensar, né? Não importa o que fizeram de mim, importa é o que eu vou fazer de mim. Foi uma frase pesada, no sentido de que a sociedade, a comunidade, em algum momento, uma pessoa pode me quebrar, pode me agredir, pode me prejudicar, e ele diz: olha, ok, prejudicou, agrediu, traumatizou, mas no final do dia, infelizmente mesmo, ele diz: olha, nós somos prisioneiros da liberdade, infelizmente só cabe a você, e não é negociável, é vamos dizer assim, um direito inalienável seu, né? Só cabe a você se definir. Então é por isso que ele diz: não importa o que fizeram de mim, o que importa agora é o que eu vou fazer de mim. No final do dia eu tenho o resto dos cacos, e aí, como é que fica, né? Fica que eu tenho que juntar meus cacos e caminhar, né? E dar um sentido para essa minha vida que não tem sentido. É uma vida que não tem sentido. Então o Sartre está colocando: se a sua vida não tem sentido a priori, quem vai construir sua vida é você. A existência precede a essência. Você primeiro existe e você depois define, né, qual é o sentido da minha vida. O Sartre tem um ponto muito interessante. Por exemplo, o conceito de má fé. O conceito de má fé é muito, muito interessante. O que é má fé no Sartre? Quando a gente fala má fé, nós tendemos a pensar situações do tipo pessoas que estão agindo, né, elas estão agindo na maldade, elas sabem da situação e estão agindo para prejudicar, elas estão com má fé. O Sartre coloca dentro dessa palavra, desse conceito, todo um diário diferente, né? O que é má fé? Nós, seres existentes, somos livres, totalmente livres. Nós somos prisioneiros da liberdade, né? É ontológico, essa liberdade humana. O que é que acontece? Sabe aquela figura, aquela pessoa que diz bem assim: eu queria fazer isso, mas eu não posso. Eu não posso porque meus pais não deixam, porque a sociedade não deixa, porque a religião não deixa. Sartre coloca: olha, você está agindo de má fé. Aí você pode dizer: mas eu não estou agindo com maldade, eu estou dizendo que eu não posso fazer isso, porque se eu fizesse eu sofreria represália. Sartre está colocando: olha, esse é o ponto. Você não está agindo, não é porque você não pode, é porque você não quer sofrer a consequência. E é justo, tá certo? Não se preocupe. O Sartre não vai criticar você por isso. O Sartre está dizendo: é justo que você não queira fazer, não queira adotar uma postura para não sofrer uma represália, porque só você vai se definir, certo? Só você que vai construir sua existência. Mas o que você não pode é dizer que você não pode fazer, porque isso é má fé. É você se enganar a si mesmo, né? Dando desculpas não existentes para algo que você pode. Você pode, você só não quer. Admita, né? Bom, isso era a tese, né? O existencialismo não surge filosoficamente nada, né, gente? Ele surge a partir das filosofias da existência que já vinha com Kierkegaard, já vinha com Nietzsche, já apareceu em Dostoiévski também alguma coisa ali, né? E vinha se sendo construído, juntou com a fenomenologia alemã de Husserl, mas principalmente de Heidegger. Heidegger vai ser
uma referência enorme para o Sartre em um momento. Então, junta isso, né, e forma essa corrente chamada existencialismo, que a gente vai conceber na França, né? Uma frase interessante: assim não há natureza humana. O homem é não apenas como ele se concebe, veja, mas como ele quer que seja. Tal é o primeiro princípio do existencialismo, né? O homem primeiramente existe e só depois se define. O homem, tal como o concebe o existencialista, se não é definível, é porque, primeiramente, não é nada. Ele não é nada. Só depois será alguma coisa, como a si próprio se fizer. Ora, ele não é nada. Então quem é que vai dizer o que ele é? Ele. Justamente quando ele percebe que ele não é um nada, é que ele se percebe aberto à possibilidade, né? Heidegger, Deus me livre. Heidegger falando aqui. É justamente esse ser contaminado pelo nada, vamos dizer assim, perceber que nada faz sentido, que tudo é gratuito, né? Ele vai usar, se não me falha a memória, ele usa esse termo eu esqueci o nome da obra dele lá, que é em formato de diário, na náusea. A gratuidade, né? Ele vai perceber que tudo é gratuito. Então, quando ele se percebe nessa gratuidade da vida, nessa nadificação, nesse nada fazer sentido, aí ele se abre a possibilidade. Aí ele percebe que, como ele não é nada, ele pode ser tudo. Porque ele tem justamente esse poder de se definir. Ele tem esse poder de dizer como ele quer ser, como ele é, quem ele é. Ele tem esse poder de se conceber, né? Bom, fora o Sartre, nós vimos também outra figura um tanto complicada também, né, de compreender, que é o Maurice Merleau-Ponty. Maurice, não sei se é assim se foi lá, estou falando igual o Rei Julius do Madagascar com o secretário dele, Maurice. Bom, qual vai ser o BO do Merleau-Ponty, né? O Merleau-Ponty é um filósofo muito interessante, muito interessante. Infelizmente é muito difícil para mim, particularmente, de compreender. Eu queria compreender muito mais o Merleau-Ponty. Merleau-Ponty, não, diferente do Sartre, do Camus e da Simone de Beauvoir, ele não vai ser do círculo existencialista. Ele vai ter contato ele também é francês, ele vai ter contato com essas pessoas, ele vai compartilhar edição de revista com essas pessoas, ele vai compartilhar a militância política com essas pessoas, mas o Merleau-Ponty vai para ele volta para a fenomenologia, ele volta para o debate da fenomenologia, né? E ele faz um acréscimo à fenomenologia, fenomenologia do Heidegger e do Russell. Qual é? Principalmente em relação ao Russell, né? O Merleau-Ponty funda uma coisa chamada fenomenologia da percepção. Qual vai ser, vamos dizer assim, a introdução, a contribuição do Merleau-Ponty na fenomenologia? O Merleau-Ponty invoca, né, ele inova quando ele insere no processo fenomenológico, lembra o processo fenomenológico, né? Russell, toda consciência é consciência de algo. Toda vez que eu lembro, toda vez que eu recordo, toda vez que eu penso, toda vez que eu sinto raiva, toda vez que eu sinto alegria em relação a algo. Eu sinto raiva em relação a algo. Eu lembro de algo. Eu rememoro algo. Então, assim, minha consciência o tempo todo está sendo jogada para as coisas é um processo, vamos dizer assim, de retorno, né? Eu jogo a minha consciência no objeto e retiro para mim o significado meu em cima daquele objeto. O Merleau-Ponty vai dizer isso. Legal. Só que existe uma instância aí que o Russell não entendeu, não percebeu, que é a instância do corpo, da corporeidade. Não existe essa consciência límpida, neutra, saindo por aí jogando a consciência, jogando seu foco nos objetos e retirando dos objetos significados, né? Não existe essa coisa perfeitinha. O que existe são sujeitos vivendo no seu mundo, né? No mundo da vida. E esse mundo da vida justamente
é o que vai dizer como é que ele vai entender muitas vezes esses objetos que o rodeiam, né? Pensar o mundo agora, esse estar consciente do mundo, esse jogar consciência do mundo, não é mais um processo só da consciência, mas é um processo agora do corpo também. E esse processo, essa condição do corpo vai trazer todo mundo de debate para o Merleau-Ponty. É como se o corpo fosse uma instância, claro que não é separado, não existe mente e corpo. O Merleau-Ponty não está nessa vibe, isso é para lá, né? O Merleau-Ponty está justamente dizendo, não existe essa separação mente e corpo, o que existe é uma unidade. E essa instância da instalação do corpo no processo fenomenológico vai incorporar para a fenomenologia justamente uma nova dimensão. Por quê? Não é mais um processo unicamente racionalista, vamos dizer assim. Eu estou usando um termo pesado para a situação, mas não é um processo unicamente racionalista. É um processo de também entender que o mundo que eu vivo, vamos dizer assim, é um mundo que vai dizer como eu entendo as coisas. Tá certo? Tá ligado? O Russell, lá na Alemanha, não tem a capacidade, a minha capacidade, e eu não tenho a dele, não é porque eu estou me comparando, mas nós não compartilhamos o mesmo mundo de negócios, da vida, e nós não temos como obter significados, por exemplo, iguais quando nós vivemos em uma disparidade muito enorme, né? Então, e por quê? Porque são justamente dois corpos ocupando espaços históricos, espaços geográficos, espaços culturais, religiosos totalmente diferentes um do outro. E a ocupação desse espaço vai justamente dizer como também a gente vai compreender esse mundo, como é que a gente vai dar sentido a esse mundo, né? Esse mundo que o Merleau-Ponty, né, é um mundo, eu nasço do mundo e eu nasço do mundo, né? Do mundo porque eu fui aqui, né, parido, né, e eu quando nasci já estava esse mundo aí dado, né, igrejas, judiciário, política, já estava tudo dado, a comunidade já estava lá, mas eu também nasço no mundo, né, eu também tenho esse processo de conseguir construir meu mundo, né, eu consegui construir esse meu mundo, né, que é um fato interessante. Então, veja, quando a gente leva, por exemplo, a questão da liberdade, o debate da liberdade, o Merleau-Ponty vai fazer esse incremento, ele vai ter um fato interessante. Ele diz o seguinte, olha, a liberdade não é uma liberdade incondicional, mas não é um determinismo, é uma liberdade situada. Nós somos livres a partir desse mundo que nós vivemos, né? A partir dessas possibilidades ou não possibilidades que estão aí dadas e que nós temos que viver e conviver com elas. É uma liberdade que é o eu jogado, né? Onde é que você vive? Qual o seu nome? Né? Qual a sua cor? Qual a sua renda? Qual é a sua etnia? Qual é a sua cultura? Qual é a sua religião? Qual é a sua rua? Isso tudo vai dizer quem você é e como é que você vai entender o mundo. Isso também vai dizer qual é o seu grau de liberdade, como é que você compreende, como é que você se choca com a sua liberdade, né? Mas isso é justamente a inovação do Merleau-Ponty, a incorporação do corpo, né? É dizer o seguinte, olha, nós não somos, nós não temos o corpo, nós somos o corpo. E esse corpo é justamente objeto de afetação, né? Imagine, sei lá, uma pessoa negra, por exemplo, que sofre racismo constantemente. A consciência dele, né, não se jogar sobre a consciência dele quando se joga sobre as coisas e retira para ele o significado, a consciência dele não está separada desse corpo dele que sofre racismo constantemente. São duas coisas, são uma coisa, né, junta, tudo junto. E esse corpo que é o tempo todo dele flagelado pelo racismo vai justamente influenciar o modo como ele vai compreender, como ele vai tomar consciência das coisas que estão ao redor dessa figura, desse sujeito que vive esse mundo, né? Esse mundo que não é nem o mundo da liberdade, nem o mundo do determinismo, mas é o mundo dele, né? É o mundo das possibilidades, dos limites e das capacidades que ele tem ou não tem, né? Eu acho que já falei demais.
qualquer coisa a gente continua em sala, tá certo? Bom, é isso. Tchau, tchau. Boa madrugada aí.